Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês todos. Olha, eu vou trazer a palavra para você, uma palavra especial para você, palavra de Deus. Mas eu não posso trazer essa palavra sem primeiro mostrar para vocês o testemunho da dona Márcia. Você já viu falar que alguém tivesse gasto R$10.000 fazendo trabalhos de macumba só para me matar? Matar o Bispo Macedo? Você já ouviu falar nisso? É muito engraçado. Eu estou falando assim num riso, eu estou assim, em estado de alegria, de gozo, porque a gente, e não é ironia da minha parte, nem zombaria de forma nenhuma. É questão de que a gente se alegra porque Deus é tão grande, tão magnífico, tão glorioso, é tão imenso que a gente não tem capacidade de imaginá-lo. E como ele fez, e o que ele fez com essa senhora que gastou nada mais, nada menos do que R$10.000 com trabalhos de bruxaria para me matar. Vamos ver o resultado. Claro, eu estou aqui porque o trabalho não funciona, não funcionou e não vai funcionar. Mas vamos assistir o testemunho dela, depois nós trazemos a palavra para você, tá bom? Por favor, pode rodar. Meu nome é Márcia Rosa, sou moradora de Santos, sou formada em cake designer e eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, ao ponto de não querer nem ouvir falar do nome da igreja. Eu tinha um ódio mortal do Bispo Macedo. Muita gente falava mal e eu acabava escutando, né? Então eu acabava me contaminando por algo até que eu nunca entrei, como é que eu poderia falar algo que nem eu mesmo conhecia? Então eu ouvia falar. Quando eu soube que o Bispo Macedo foi preso, eu fiz festa e eu fiquei feliz com a prisão dele, ao ponto de sair para comemorar. Quando eu vi que em poucos dias ele foi solto, eu achei um absurdo eles soltarem o bispo. E quanto mais ele falava, a tranquilidade dele, isso me incomodava mais ainda. Eu servi os encostos e fiz vários trabalhos para ele morrer, ao ponto de sair de uma cidade para outra. Cheguei a gastar, na época, uns quase R$10.000, mais ou menos, para o Bispo Macedo morrer. Eu odiava ele. E só que nesse meio tempo a minha mãe frequentava a igreja. A mãe era membro da igreja. E ela sempre tentava, toda vez que eu via uma informação negativa da igreja, ela vinha com 5, 6 positivas. Então ela sempre me deu bons conselhos e tentou mostrar o outro lado, o oposto do que eu pensava.
Já ao ponto de eu discutir com ela, de que não querer mais ouvir. Eu pedia a ela, não me fala mais nada dessa igreja maldita. Cheguei a tocar em alguns dízimos dela, tocava para ela não levar para a igreja. Toquei em propósitos dela, fogueira santa eu tocava, porque eu não aceitava ela ir para o altar, eu não aceitava ela sacrificar, eu achava um absurdo. Por outro lado, a minha vida era destruída, minha vida sentimental destruída, minha vida financeira, eu tinha depressão, tinha desejo do suicídio, não dava certo nada, tudo que eu colocava a mão dava errado. Uma pessoa muito infeliz, vazia. Até que minha mãe morreu e aí acabei com o meu casamento, saí de casa, larguei minha filha, larguei meu marido e fui conhecer mais ainda o mundo. Conheci a noite, conheci a prostituição. E meu marido, já com o nosso casamento destruído, ele vinha à igreja. Quando eu descobri que era a Igreja Universal, eu quis ser inimiga dele. Eu virei uma fera com ele. E eu falava para ele, eu falei, olha, só o fato de saber se a nossa chance de voltar, ter uma família de novo, já era mínima, agora você na Igreja Universal é zero. Você sabe que eu não suporto a Igreja Universal. E eu só espero que você não esteja levando a nossa filha para lá. Porque se isso acontecer, eu vou entrar na justiça. Lá não é um ambiente para ela. Eu cheguei na igreja com câncer. E aí eu estava no hospital, né, numa CMTI, e eu lembrei dele. Ele falou, olha, eu vou te fazer um convite. Eu acho que você sabe onde que é um lugar que você não gosta, mas é o único lugar que vai resolver o seu problema. Então, se eu fosse você, deixa o preconceito, esquece o Bispo Macedo, ele nem sabe o que está acontecendo. Perguntou se eu queria ir, eu balancei a cabeça que sim, ele me enrolou no lençol e fomos direto para a Igreja Universal. Falei, Deus, não conheço o Senhor, eu ouço falar, conheço o Bispo Macedo, mas diz que o Senhor está com ele. Quero ver se o Senhor é com ele. Porque se o Senhor for com ele, e o meu esposo fala que foi a fé dele que fez ele vir até aqui, então eu vou usar a mesma fé. Eu vou usar essa fé. Se eu sair viva de lá de dentro, andando e falando, eu nunca mais saio da igreja. E se um dia eu encontrar o Bispo Macedo, eu vou pedir perdão para ele. Eu fui recebida com muito carinho, com amor assim que eu acho que eu só vi dos meus pais. Duas obreiras me receberam, fizeram oração, me deram um abraço. Depois da oração, na mesma hora, eu voltei a falar. 4 dias sem falar. 4 dias sem comer e tomar água. Um peso que tinha, saiu tudo. É como se uma paz viesse assim, foi muito pouco que eu percebi, mas foi o suficiente para eu dar um alívio, eu falar, puxa, consigo falar. O lugar que eu mais rejeitei, o lugar que eu mais desejei o mal. O Bispo Macedo era o próprio diabo para mim, que para mim, se o diabo existisse, ele seria o diabo, ele era o diabo. E aí eu olhei para aquele altar, fiquei, no fundo da igreja, fiquei olhando, e eu li em cima, Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo ficou gravado dentro de mim. Ficou uma frase assim que, e aquela cruz, e eu perguntei ao meu marido, eu falei, mas por que a cruz está vazia? Por que não tem a imagem dele? E o meu esposo respondeu, falou, porque ele não está mais ali. Ela está vazia ali, é para lembrar que ele morreu por você ali, mas que ele não está ali. Ele está vivo e ele quer uma chance. Abre teu coração para ele, deixa ele entrar. Há tempo ele está tentando entrar, ele é educado. Ele não vai, se você não convidá-lo, ele não vai entrar. O diabo não. O diabo, além dele não ser convidado, ele invade e ele faz um estrago. O Senhor Jesus não. Ele bate na porta.
Então abre a porta do teu coração. E ali eu fiz uma oração. Pedi perdão a Deus, porque o Espírito Santo estava lá dentro. O Senhor Jesus estava lá dentro. E aí eu fiz um voto ali, sem entender nada. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Encontrei a minha casa. Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como funciona aqui dentro, mas eu vou vir. Se o Senhor puder me aceitar do jeito que eu tô, eu quero ficar. Teve uma vez que o bispo Macedo estava fazendo uma programação na TV. E ele falou uma coisa que aquilo ficou, eu carrego isso até hoje. Ele falou assim, olha, a fé é algo que a gente não pode ver, mas a gente tem a certeza dela. A fé leva a gente a lugares que a gente nem imagina. Aí ele, se você fechar os olhos agora, você pela fé pode estar em outro país. E a fé é isso. Você tem que ter a fé sobrenatural no Deus, no Altíssimo. E aí eu fiquei olhando, prestando atenção e ao mesmo tempo eu falava, poxa, é verdade. E eu falava assim, meu Deus. Olhava para a televisão e falei, bispo, me perdoa. Puxa vida, o senhor foi uma das pessoas que quis tanto o meu bem sem me conhecer, porque se entregar da forma que ele se entregou, tanta gente falando mal dele e ele só querendo o bem das pessoas. Eu falei, poxa, eu tentei me colocar no lugar dele um segundo, eu não consegui. Eu não sei se eu teria a força que ele tem, porque não é fácil. E pedi, e pela fé, eu fui até ele e pedi perdão. Eu tive muitos resultados positivos, né? O meu casamento foi restaurado, minha família, minha saúde. Mas teve algo mais importante. Batismo com o Espírito Santo. Foi algo assim sobrenatural. Eu não sei explicar. Mas eu posso falar uma coisa. É a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente. Sabe por onde você andar, você saber que tem alguém que te guia, tem alguém que te ajuda. Quando você está triste, você tem um Espírito Santo que te consola, que você tem força. Porque lutas, a gente passa lutas. Mas a gente tem um amigo, a gente tem um consolador, a gente tem pai. A gente tem pai. E o pai é o Senhor Jesus. Hoje, assim, se alguém perguntar para mim, você se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo, assim. Tem muita coisa que eu me arrependo de não ter chegado antes. Se eu tivesse ido antes, eu tinha poupado muita coisa da minha vida. Eu levei anos para entender. Eu fiquei anos sofrendo, anos, para entender que ali só queria o meu bem. Eu aprendi, primeira coisa, a fé. A fé é sobrenatural. Mas que ela precisa exercitar a fé é uma escola. E aquela coisa de, olha, vão roubar o seu dinheiro, vão roubar o seu dinheiro. Eu cheguei na igreja sem nada, não roubaram. Iam roubar o quê? Se eu não tinha nada. Pelo contrário, eu ganhei. Eu ganhei. Ganhei a paz, ganhei a tranquilidade e, acima de tudo, eu ganhei o Espírito Santo. Sensacional, né? É algo assim maravilhoso o trabalho do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a fonte da fé, só isso. Eu fico muito feliz pela Márcia, dona Márcia, muito feliz mesmo. Mas eu queria que você meditasse comigo nesse pensamento, o pensamento de Deus para todos nós, inclusive para você que está nos assistindo nesse momento. Olha só, preste atenção. Diz assim, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz,
é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Está falando aqui do Espírito Santo, está falando aqui da Márcia, está falando aqui de mim, está falando aqui para você, para todos nós, porque Deus faz com que resplandeça a luz dele em nossas trevas, o Espírito Santo é a luz de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que resplandece nas nossas trevas. Entende, minha amiga, meu amigo? Vou ler novamente para você não esquecer. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, que foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com a dona Márcia, foi o que aconteceu com muita gente que nos assiste, que tem estado conosco pelo mundo afora. Então, a luz de Deus, que é o Espírito Santo, fez iluminar o nosso interior e fez resplandecer a glória de Deus em nós. É muito glorioso isso, né? A glória de Deus é o Senhor Jesus. Carregamos a face dele em nós. Aí ele diz também, temos, porém, olha só, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que é o tesouro? O tesouro é o Espírito da glória de Deus, é o Espírito Santo. Esse tesouro está em vasos de barro, que é o nosso corpo. O nosso corpo é vaso de barro. Mas é a glória de Deus dentro do vaso de barro. É o vaso de barro. Para que a excelência, a grandeza do poder seja de Deus e não de nós. Porque quando Deus vem e mantém a nossa natureza como vasos de barro, é para que nós não venhamos nos glorificar, para que nós não venhamos achar que somos alguma coisa. Não, nós somos barro. Somos barro. Você é barro, eu sou barro, todos somos barro. Agora tem uma coisa. Tem o barro vazio ou cheio de espíritos, entidades, encostos. Mas também tem o barro cheio do Espírito Santo. E é essa é a glória do Senhor Jesus dentro de nós, que ele oferece para você. Viu a explicação da Márcia? Ela disse assim, o marido dela mesmo disse, olha, Jesus, ele não vai entrar em você de qualquer maneira, ele tem que ser convidado, ele é educado. E você tem que, se você quer tê-lo dentro de si, se você quer ter o espírito dele dentro de você, você tem que convidá-lo e dizer, Senhor, eis-me aqui, toma posse do meu ser. Mas o espírito imundo, o espírito dos demônios, os encostos, eles invadem o ser humano e fazem a destruição neles. Fazem com que o vaso de barro se desfaça, se desintegre de tantos sofrimentos. Mas ele diz, Paulo fala, nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quer dizer, eu continuo sendo barro, a dona Márcia continua sendo barro, mas o que há dentro dela é o Espírito da glória de Deus, resplandecendo a face do Altíssimo, para que a glória seja dele, não nossa, a glória é dele. Aí ele conclui dizendo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. É muito glorioso isso, né? A dona Márcia entendeu que quando ela recebeu o Espírito Santo, ela diz assim, agora eu tenho um pai que não morre,
O Pai que está sempre comigo, que guia os meus pensamentos, guia os nossos olhos, guia as nossas atitudes, dá a direção, dá a visão para o futuro. Então, quando as pessoas têm o Espírito Santo, elas têm um Pai eterno dentro delas, elas não morrem jamais. Elas não morrem jamais. Ele não morre jamais. E é óbvio que ela também, ou elas também não morrerão. Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, e eu posso falar sobre perseguição, mas não desamparados. Eu nunca fui desamparado. Abatidos, mas não destruídos. Verdadeiramente, nos momentos de perseguição, de angústias, de lutas, de injustiças, a gente se sente abatido mesmo, mas não destruído. Por quê? É impossível destruir o vaso que está cheio de ouro puro, que está cheio da presença de Deus, do Espírito de Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias desse ano nesse jejum de Daniel, só pensando os pensamentos de Deus, só imaginando a presença de Deus em nós. Isso é glorioso, minha amiga, meu amigo. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua fraqueza, a sua perplexidade, eu não sei o que você tem sofrido, eu não sei. Mas o Deus que está em mim, o Espírito do Altíssimo Senhor Jesus Cristo, que está em mim, ele está aí à porta do seu coração, batendo. Deixe-me entrar. Ele não vai invadir o seu coração. Ele não vai possuí-lo sem ser convidado. O espírito dele, minha amiga, é espírito. Você não vai vê-lo, você não vai senti-lo, você não vai tocá-lo, mas ele vai te dar uma certeza tão absoluta, uma convicção tão grande, que você vai sair dessa situação fortalecida. O gigante vai se levantar dentro de você e você vai vencer essas dificuldades. Inclusive, neste final do ano, no dia da virada do ano, nós vamos ter a grande vigília, a vigília do Espírito Santo, a vigília da virada de vida mesmo, não virada de calendário, virada de vida. E eu quero que você participe para você mudar de vida, porque Deus é grande. Não é possível, não é admissível, não tem sentido ele ser grande e você ser tão pequenininha, tão insignificante, ter uma vida tão pífia. Ora, não é possível isso. Se Deus é grande, essa grandeza tem que se materializar em nós. É ou não é? Isso é o que a nossa inteligência diz. A inteligência que Deus me deu é essa. Eu sou grande. Bom, se o Senhor é grande, então coisas grandes têm que acontecer na minha vida também, porque eu creio na tua grandeza. Então, é assim a nossa fé. É uma fé arrojada, é uma fé ousada, mas é uma fé que funciona, que traz o resultado. Então, nesta virada do ano, inclusive, nós temos uma chamada agora que faz o convite para você que está vivenciando um pedacinho do inferno. Porque esse ano de 2021, ele promete coisas piores do que o 2020. Mas para aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo, pode vir o que vier, eles estarão seguros por toda a eternidade. Graças a Deus. Eu acendia velas, eu também pulava 7 ondas, nós estourávamos garrafas de champanhe para as entidades, oferecíamos flores. Tinha que ter uma cor de roupa específica para aquilo que você estava buscando no ano seguinte. Existia uma crença que você não podia comer animais que ciscavam para trás, porque isso faria com que sua vida atrasasse.
Você só podia comer o peixe, porque o peixe nada para frente, ou animais que fuçam, como o porco. E aí começava o ano seguinte e a vida da gente só ia para trás. Minha vida familiar não ia para frente, a minha vida profissional não ia para frente. A sensação era que eu nadava, né? Nadava, mas eu não conseguia sair do lugar. Nós começamos a ouvir a respeito da reunião que aconteceria na virada do ano. E aí a gente tem que usar um pouquinho a inteligência, né? Puxa vida, se até então tudo que nós fizemos em termos de rituais sempre nos levaram a uma situação pior do que o que a gente tinha até então, e eu tenho a oportunidade de experimentar uma nova virada de ano, um novo ano nesse ambiente, por que não? Logo no início do ano, eu já vi coisas acontecerem na minha vida que nos anos anteriores, mas eu nem esperaria que pudessem acontecer. Meu relacionamento em casa já era completamente diferente. Eu não tinha mais desejo de suicídio, eu não tinha mais tristeza. No meu trabalho, entre meio de março e setembro, eu fui premiada 6 vezes. Nós não adoecemos, então a minha casa foi preservada. Apesar da pandemia, apesar do isolamento social, mas eu fui abençoada em todas as áreas. Algo que era completamente diferente do que eu tinha experimentado antes. Foi o melhor presente da minha vida. Não tem nada que compara. Amo a minha mãe, gosto muito do meu namorado, mas o Espírito Santo é a paixão da minha vida. Vigília da Virada. Quinta-feira, 31 de dezembro, às 22 horas. Até o raiar do primeiro sol de 2021. No Templo de Salomão. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Mas antes do último dia, antes da virada do ano, nós vamos ter nesta sexta-feira, a última sexta-feira do ano. Aquela sexta-feira que você quer o seu descarrego completo, quer um banho completo. Você está cansado de sofrer com os encostos. Você acende a vela para um, vem um outro encosto e diz, você não deu para mim. Aí você acende a vela para outro encosto, o segundo encosto. Aí vem um outro encosto e diz, você não acendeu também para mim. E você acaba ficando louca, desesperada, porque você não está atendendo aos apelos dos encostos. Pois bem, nós desafiamos todos os encostos que estão na sua vida. Nesta sexta-feira, o descarrego total, a lavagem completa da sua vida. Nesta última sexta-feira, a partir desta sexta-feira, você começa a viver antes da virada do ano que nós teremos no dia 31. Nesta sexta-feira, inclusive, eu estarei com vocês aqui no templo ao meio-dia. Eu estarei junto com o Bispo Renato, nós estaremos unindo a nossa fé para que você seja lavada, você seja descarregada. Toda a energia do inferno que você tem carregado até aqui, nesta sexta-feira, nós vamos arrancar de vocês. Nós vamos arrancar essa energia. Em nome do Senhor Jesus. E tem mais, eu faço um desafio para você que tem medo. Eu faço um desafio para você que gosta de fazer trabalho para os outros. Venha nesta sexta-feira. Vou pegar toda a energia ruim que está dentro de você e vou trazer. Nós vamos arrancar de dentro de você. Nós vamos puxar de dentro de você e lançar na mais profundeza do inferno. Se você quiser. Se você crê, nesta sexta-feira aqui no templo, meio-dia eu estarei com vocês também, porque eu estarei na quarta-feira agora à noite, às 8 da noite, na Escola da Fé, mas na sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos. Não só eu, mas todos os meus colegas, os pastores, bispos, estarão de prontidão nessa sexta-feira, a última sexta-feira do ano, a última sexta-feira que você sofre na sua vida, em todas as igrejas universal
do reino de Deus. Vamos assistir mais um testemunho de fé, testemunho que mostra o poder de Deus disponível para aqueles que creem, para aqueles que querem, para aqueles que estão cansados, para aqueles que dizem assim, para mim não tem mais jeito. Tem jeito, sim, Senhor, porque nós vamos ver que Deus é o mesmo, o que Ele fez ontem, Ele faz hoje e vai fazer amanhã, porque esse é o Deus vivo, o Deus grande que nós temos crido. Graças a Deus. Vamos assisti-lo. Meu nome é Andressa Souza Pinto, eu sou estudante de gestão financeira e nasci em Osasco. A minha infância foi uma infância bem conturbada, digamos assim, né? Logo que eu nasci, a minha mãe e meu pai acabaram se separando por motivo financeiro. Não tinham como eles compartilharem os gastos de uma casa e eu acabei crescendo morando cada época na casa de um familiar. Então, tinha uma vida muito difícil, passava muita dificuldade, morava de favor, mas eu sempre lutando. E por essa coisa de pedir, um dia a gente foi receber uma doação de uma caixa de leite de um senhor. Esse senhor acabou me chamando para fora de casa e eu fui. Quando eu fui, ele colocou a mão dentro da minha roupa. E aquilo ali fez crescer dentro de mim um ódio que eu não sabia explicar. Eu não sabia quem era aquele senhor, eu não consegui contar para minha mãe, eu tive muita vergonha de contar para ela e eu fiquei traumatizada. E tudo isso fez com que eu sentisse um ódio da minha mãe e do meu pai. Aos 13 anos, ela começou a ficar diferente, se vestir diferente, umas atitudes diferentes, mais rebelde. Quando nos 14 eu decidi que eu ia viver a minha vida, falei pra minha mãe, olha, você teve a sua chance de ser feliz e agora é a minha chance e eu vou fazer do meu jeito. Foi quando foi me apresentado a maconha e aí eu comecei a fumar maconha todos os dias, a beber todos os dias, porque eu tinha a sensação de que quando eu estava sob efeito de algo, aí eu era feliz. Mudou as roupas, mudou o cabelo, já mudava muito de cor de cabelo. Eu queria que as pessoas vissem a minha rebeldia, eu queria mostrar. Perto de um final de ano, eu saí, falei que era num salão de cabeleireiro e voltei com uma tatuagem. Mas foi um vício, eu achava aquela dor muito gostosa. Então eu comecei a fazer várias. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei assustada, muito assustada. Cada ano que passava, piorava. Eu via a rebeldia crescer junto com ela. Por exemplo, final de ano, tinha que sair, e tinha que... Ficava pior. Final de ano sempre ficava pior. Tudo pra mim era muito sofrido. E enquanto eu tava dentro de casa, eu não sei explicar, mas eu sentia o cheiro dos meus pais. Eu conseguia sentir o cheiro deles. E cada vez que eles entravam no meu quarto e eu sentia o cheiro deles, eu pensava, se eles morressem, acabava o meu problema. Se eles morressem, eu ia ser feliz. Por que tantas pessoas boas morrem e os meus pais não? Eu, na autoridade de mãe, eu protegia, eu procurava sempre proteger. E eu levantei, peguei uma navalha que eu tinha de cortar o cabelo e me mutilei. Foi a primeira vez de muitas. Toda vez que eu sentia que aquilo dentro de mim apertava demais, eu pegava a navalha e me cortava. Então eu me cortava nos braços, nas pernas. De início foi nas pernas, porque eu não queria que a minha mãe descobrisse. Mas depois eu já não fazia mais nenhuma questão de esconder. Eu conheci a Igreja Universal, eu estava sozinha. Sabe quando a pessoa se sente sozinho de tudo, de tudo? Eu estava numa situação que nem dormia. Fui indo passo a passo, fazendo as correntes, e, enfim. Aí, num jejum de Daniel, eu fui batizada com o Espírito Santo. Em um jejum de Daniel. Sério. Aí eu fui batizada com o Espírito Santo. E o Espírito Santo me deu força para lutar, me deu força para ver, para enxergar o impossível se tornar possível. Porque para a sociedade, para a família da Andressa, para o pai, meu marido, tudo era impossível. Enquanto eu planejava matar a minha mãe estava buscando por mim na Universal. E eu nem sabia disso. Faça isso, traz a roupa. Eu levava. Levava o lençol de cama, levava a fronha do travesseiro, levava o pijama de dormir, levava
a fotografia, o RG. O RG não saía mais da minha bolsa, porque eu entrava na igreja, colocava no altar, já ia lá no altar com o RG. Em toda reunião, eu apresentava o RGzinho dela lá no altar. Eu quero que ela nasça de novo, por isso eu levava o RG dela. Volta lá atrás, meu pai, e faça minha filha diferente. Fiz fogueira santa por ela, pela Andressa, fiz todos os propósitos, família, esse propósito de família, porque eu criei que Deus ia fazer, eu queria que Deus ia fazer, eu queria que Deus ia transformar. Por mais que as pessoas falassem para mim que não tinha jeito, eu olhava para ela e falava, não tem jeito, tudo perdido. Dentro de mim eu sabia, porque eu sabia o que eu estava fazendo. E aí, no meio dessa frustração toda, eu cheguei um dia chorando muito, olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu não sei o que fazer. Agora eu acho que eu preciso de ajuda. Ela falou, você quer a minha ajuda? Eu falei, quero. E aí ela me mandou um número de um atendimento da Igreja Universal. E eu mandei uma mensagem falando, oi, tudo bem? Eu sou a Andressa, eu gostaria de ser atendida. E eu fui. Eu fui escondida, né? E eu cheguei e falei, oi, tudo bem? E eu contei tudo pra ele. Eu soltei tudo. Depois eu pensei, nossa, falei demais. Não era pra me ter contado essas coisas, era pra me ter falado só da vida financeira. E aí o pastor me apresentou uma coisa que eu conhecia só de ouvir falar. O Espírito Santo. Ele falou pra mim assim, Andressa, você não precisa de dinheiro. O que você precisa é o Espírito Santo. Fui pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu deitei pra dormir. Mas eu não consegui dormir. Ecoava na minha cabeça, Espírito Santo. E eu pensava, será que é isso mesmo? Isso vai realmente mudar a minha vida? Esse atendimento foi numa segunda. Na terça, eu fui até a igreja com uma mudinha de roupa, encostei na beirada do altar. Eu lembro o canto certinho, assim, do lado do tecladista. Eu encostei a minha cabeça e falei assim, olha, eu nem sei como falar com você, mas em 30 dias eu vou fazer tudo o que me falarem aqui. E se nesses 30 dias a minha vida não mudar, eu vou me matar, eu vou pular da frente dessa ponte que tem aqui, ó, na frente da igreja. E eu vou fazer questão de deixar um recado ou ir com alguma camiseta da igreja ou algo do tipo, porque eu quero que todo mundo saiba que eu entrei aqui, pedi ajuda e não resolveu. Entrei, me batizei, foi um desafio. E eu tava disposta a fazer realmente tudo o que me falassem. Era assim, ó, eu vou dar o meu tudo pra Deus resolver. Então, tudo que me falassem eu ia fazer. Não interessa, eu ia fazer. Mas tinha que mudar. E aí, naquele mesmo dia, eu assisti uma reunião. E quando eu assisti essa reunião, eu ouvi sobre perdão. E aí foi o primeiro tapa que eu levei. Cheguei em casa, olhei pra cara do meu pai e falei assim, eu me batizei hoje. E ele falou, tá. Eu falei, o senhor me perdoa? Fui atrás da minha mãe. Falei, mãe, eu me batizei hoje e eu queria pedir perdão pra senhora por tudo que aconteceu. Eu não fui uma boa filha e eu quero muito que a senhora me perdoe. E ela falou assim, amém, Andressa, eu aceito seu perdão. Comecei a ver mudança, do primeiro dia que ela foi, primeiro dia que ela decidiu aí para a igreja, ali eu já vi mudança, no mesmo dia eu já vi mudança. E eu lembrei que eu não tinha perdoado a pessoa que atentou contra mim quando eu era criança, que tinha soltado aquela sementinha. E aí eu não parei, sentei e falei assim, olha Deus, eu não sei o nome dele, eu não sei quem é ele, eu não faço ideia, mas nesse momento eu estou liberando o perdão para essa pessoa. Passava por baixo todos os dias da ponte para chegar na igreja. Era do outro lado da rua.
Então, se eu tivesse subindo as escadas da igreja e eu olhasse pro lado, eu via a ponte. E aí, a primeira semana eu passei e olhei, entrei. Foi numa quarta. Naquela quarta, eu falei, eu vou abrir um propósito aqui com Deus. Porque se eu não conhecer a Deus, eu vou ter data de validade. E a minha tá perto de vencer. Abri um propósito, falei pra Deus, ó, eu vou buscar todas as madrugadas, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler mais, eu vou me submergir. Essa foi a palavra. Se o Senhor é um mar, então agora eu vou estar afogada. Aconteceu uma coisa diferente. Da semana seguinte, de madrugada, o Espírito Santo veio pra mim. E eu não sei explicar o que aconteceu. Parecia que eu tava num quarto vazio, mas eu tava cheia. O cantinho da minha cama não parecia mais o cantinho da minha cama, nem parecia a mesma cama que eu passava noites e noites chorando. Eu passei quase a madrugada toda aquela noite buscando. E eu lembro de eu falar pra Deus assim, agora eu sei que eu te amo. E eu nem sabia que eu sabia amar. E foi inexplicável, assim. Eu terminei a busca, deitei e dormi. Na manhã de quarta-feira, eu levantei. Quando eu abri o meu olho, meu primeiro pensamento foi Jesus. E eu falei, agora eu conheço Ele. Olha só, eu tô pensando primeiro no Senhor. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu tô pensando no Senhor. É realmente eu tô pensando nisso. E aí, quando eu levantei, tem um espelho na saída do meu quarto. Eu me olhei. E quando eu me olhei, eu não era a mesma Andressa. Parecia que meu rosto tava claro. E aí eu me olhei no espelho e falei, os meus olhos brilham. Quando eu saí do meu quarto, minha mãe estava me esperando para tomar café. Eu não falei nada, eu dei bom dia e ela falou assim, você tá diferente, você recebeu o Espírito Santo, né? A expressão dela mudou, eu já percebi. Não só nas vestes, nos costumes, de maquiagem, de cor de cabelo arrojada, diferenciada. Aquilo também mudou. Mas a expressão dela mudou, o olhar dela mudou, o sorriso dela mudou. Enfim, mudou mesmo, deu pra observar, deu pra perceber isso daí. Nessa semana, eu dei um abraço no meu pai, coisa que não acontecia há uns 15 anos. Eu não sabia o que era abraçar o meu pai. Meu Deus, obrigado. O Senhor me devolveu minha filha de volta. Essa sim, essa é. E eu agradeci, fui lá no meu quarto e agradeci para Deus, falei, meu Deus, que maravilha. Toda vez que eu caminho para a igreja ou que eu saio um pouquinho ali no hall e eu olho aquela ponte, eu penso, ela é a testemunha do que Deus fez na minha vida. Foi um desafio, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz muito a minha parte. Tudo que ela falado ali para mim era uma lei. E aí eu já comecei e falei, meu Deus, é por isso que eu não abandono, porque eu posso contar, eu posso dizer, eu posso contar com Deus em todas as horas da minha vida, até me emociono de falar isso, mas eu posso contar com o Espírito Santo toda hora da minha vida, em tudo, em tudo. Nunca que eu imaginei que eu podia amar tanto a Deus assim, igual eu amo. Amo meu pai, amo a minha mãe, mas Deus é aquele amor que eu não consigo explicar. Né? Pai e mãe cabem na palavra amor. Deus não cabe, é maior. Aqui dentro não tem. Tem hora que eu tenho vontade de falar assim, gritar e falar, eu amo, vocês precisam conhecer esse Deus. Hoje em dia eu me vejo como uma jovem diferente do ideal de jovem que eu tinha, né? Hoje em dia eu consigo ajudar outras pessoas, eu me alegro em ajudar outras pessoas que eu ignorava. Tudo isso foi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu nada seria. Sem o Espírito Santo eu nem estaria aqui. Provavelmente já estaria a 7 palmos abaixo da terra. Tem até um versículo em Gênesis que sempre que eu leio eu lembro do meu batismo do Espírito Santo, que é quando Sara fala, Deus me encheu o riso e todos que souberam disso riram comigo.
Deus me encheu o riso. Todo mundo que me vê rindo, sorri comigo, porque sabe que foi o próprio Deus que me encheu. Cheguei aqui em meio à dor, reguei o teu altar com lágrimas, Senhor, debaixo de chuva, no frio e no calor. Foi assim que eu cheguei em tua presença. Nas madrugadas, de noite ou de manhã, vencia o meu cansaço, buscando forças no Senhor. Venci o medo, derrotei as minhas dúvidas, e a cada desafio eu fui vencendo as minhas lutas. Deus, eu quero força. Deus, eu quero pão. Vem e me sustenta. Responde agora minha oração. Deus, eu quero força. Pois é, minha amiga, se você quer força, se você quer saída para essa situação que aí você está enfrentando, poxa vida, nós estamos nas últimas semanas, últimos dias, né, desse ano de 2000. Eu não diria o ano de 2020, eu diria o ano da Covid, do inferno. A Covid, a praga que dizimou milhões de pessoas pelo mundo afora. Então, você, minha amiga, meu amigo, que está nessa situação desesperadora, vivendo esses dias, o inferno, então eu convido você, nesta sexta-feira, qualquer igreja universal vai estar aberta o dia inteiro para atender você, desde as 7 da manhã. Nós estaremos, eu pessoalmente estarei junto com o Bispo Renato, nós estaremos unindo a nossa fé, concordando com você para a sua libertação, para arrancar toda a nhaca espiritual que você tem carregado no seu corpo, o azar, onde você tem colocado a mão, dá para trás, tudo que você coloca a mão dá para trás. Então, nós vamos fazer uma lavagem das suas mãos, enfim, você vai ficar limpo, livre dessa maldição, desse espírito que tem feito de você uma pessoa triste, abatida, desanimada, problemática, complexada, rejeitada por tudo e por todos. Você vai ver que Deus ama você e que Ele quer fazer de você uma criatura para a glória dEle, como Ele fez com a Andressa. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, eu estarei com vocês aqui na Escola da Fé, na busca e recebimento do Espírito Santo, na continuidade desse jejum de Daniel. Mas na sexta-feira é descarrego, é guerra. Nós vamos para a guerra junto com vocês. Nós vamos lutar a luta. Nós compramos a tua guerra. Sabe o que quer dizer isso? Nós compramos os seus problemas. Você crê nisso? Você não tem que pagar nada. Você só tem que crer. E é isso que você tem que fazer. E se você vier, é porque você crê. E se você não vier, é porque você não crê. Então, quem crê vem, quem não crê fica. Mas quem crê vai receber aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Você que deseja realmente mudar de vida, esse é o momento, esse é o tempo, essa é a última semana do ano, né, praticamente. A semana que vem já vai terminar na quinta-feira. Então vamos trabalhar, vamos lutar juntos, vamos unir a nossa fé.
Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu. Você crê nisso? Então nós vamos ligar com você. Você pode ser negativista, você pode ser uma pessoa que está sempre para baixo, mas você vai ligar com a mão, você vai dar as mãos conosco e nós vamos mudar essa situação pela fé no nome do Senhor Jesus. Porque Deus é grande, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Agora, nesse momento, você deve ter o seu copo com água preparado. Vamos falar com Deus em seu favor, em nome do Senhor Jesus. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Ah, quanto amor em você, meu amigo, pra quem vive na solidão. Vem, Jesus, responder a minha